Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 8/3/2023. Calendário curto para uma quarta-feira, né? Mas ainda assim a gente está sempre trazendo as melhores opções para você ser lucrativo e mais do que isso, adquirir muito conhecimento para fazer as suas apostas esportivas em NBA. Para quem não conhece o Sexta de 3, tem vídeo aqui todos os dias com as nossas análises e você pode conferir no card aqui em cima o vídeo especial que a gente fez hoje, mostrando os sites que a gente utiliza para poder melhorar o nosso desempenho nas apostas esportivas, aumentar a nossa taxa de assertividade e mais do que isso, adquirir muito conhecimento para poder não fazer besteira lá na frente. A meta é de 200 likes pro vídeo de hoje, se inscreve no canal se não é inscrito e lembrando que no nosso grupo VIP a gente manda tips exclusivas, por exemplo, hoje Boston e Portland Trail Blazers será o jogo exclusivo do grupo VIP, além de palpites extras de jogador, pontuação, etc, dentro dos jogos que a gente já passa a nossa opinião para vocês aqui no YouTube, sempre baseado em números e estatísticas, e lembrando que hoje a gente vai mandar o nosso conteúdo que é atualizável lá da nossa planilha, né, da nossa lista, cartilha, de onde explorar contra e a favor de cada uma das equipes. Os nossos parceiros estão aí na descrição, LendasBet e DuarteBet. Bora para Washington Wizards e Atlanta Hawks, dois times que se enfrentaram recentemente e ajudam a gente a acreditar que vai ser um jogo bem pontuado. A gente tá falando de dois times aí que nos últimos 10 confrontos que tiveram diretos, né? A gente teve um número aí de 236,5 pontos médios nos confrontos, nos últimos 10 confrontos, né? Entre essas franquias, tivemos um over de 230,5 pontos na última partida em que eles se encontraram, além de que também nos últimos 10 jogos do Atlanta Hawks, a gente viu que a média de pontos feitos e produzidos por essa franquia também superou essa linha. Somando aí, né, 244,9 pontos de média nos confrontos dos quais eles estiveram envolvidos, mesmo tendo enfrentado times bons defensivamente como Cleveland e o Miami Heat duas vezes. Quando a gente fala aqui, né, de Washington Wizards, a gente não tem números tão positivos assim, a gente tá falando de 226,7 pontos de médias produzidos nos seus jogos, mas a gente também tem que destacar que eles enfrentaram muitos times melhores defensivamente do que ofensivamente, como o Bucks, como o Toronto Raptors duas vezes, os Bulls e o New York Knicks. Então a gente tem boas perspectivas para hoje, para acreditar que a gente vai ter mais de 230,5 pontos totais nessa partida. Esse é o nosso palpite para hoje. Se você quiser diminuir aqui para 229,5, acho interessante, até porque se for bater não vai ser com tanta facilidade assim, é o que eu vejo para essa partida. E a gente tá contando acima de tudo com duas das piores defesas da liga, o Atlanta Hawks, uma das 10 piores da NBA, o Washington Wizards apenas uma posição abaixo dos Hornets para se incluir entre as piores, e mais do que isso, os dois times têm jogadores interessantes para poder produzirem bem, como DeJounte Murray, Trae Young, John Collins e também do outro lado, né, Porzingis, Kuzma e Bradley Beal. Mas acima de tudo, esses três destaques do Washington Wizards são jogadores que gostam de atacar a cesta, pontuar na média distância, e isso é muito interessante, já que o Atlanta Hawks é o quinto time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA, e quando eles jogam fora de casa, eles sofrem uma média de 52,1 pontos desse setor por jogo. Isso deve facilitar a vida dos jogadores ali do Washington Wizards para pontuarem bem, sem contar que eles estão com a torcida a seu favor. Caso vocês queiram investir num handicap positivo como uma boa zebra a favor do Washington Wizards, eu acho que seja possível. O Atlanta Hawks é um dos piores visitantes de toda a NBA. O Washington Wizards venceu eles jogando em Atlanta recentemente, e o Atlanta também, né, ainda está tentando se encontrar com um novo treinador. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos, só venceram o péssimo Portland Trail Blazers e o ainda em reconstrução Brooklyn Nets, ainda assim foi no sufoco. Vitória interessante contra o Cleveland, mas ainda assim antes disso perderam para os Hornets, que é um dos piores times da NBA, e perderam também para o New York Knicks por uma diferença de 21 pontos. Então, olho nesse handicap positivo dos Wizards, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, mas eles jogaram ontem, então talvez o cansaço pode pesar, e eles tiveram mais dificuldades contra o Detroit do que se imagina, por isso a vitória simples deles, na minha opinião, está descartada. Fechado. Agora o jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, todas as características de um under. São duas equipes naturalmente abaixo de times que defendem muito bem e que geralmente protagonizam jogos mal pontuados. A linha pode até parecer bem baixa, mas não vale a pena ficar se arriscando muito no over não. Então a gente vai aqui no abaixo de 221,5 pontos totais no jogo entre Cleveland e Miami Heat, com base na seguinte argumentação. O Cleveland Cavaliers, nos últimos 5 jogos contra o Miami Heat, a gente viu uma média de pontos produzidos entre essas duas equipes de menos de 205 pontos totais. Para ser mais exato, a gente teve aí, né, 202,7 pontos produzidos e sofridos nos jogos dos Cavs contra o Miami Heat de média, o que é bem abaixo da linha estabelecida pelo mercado para hoje. A gente está falando de duas das melhores defesas da NBA, Cleveland sendo a melhor nesse momento e o Miami Heat a quinta melhor. A gente também está falando de dois times que jogam
jogam no ritmo lento. O Cleveland é o time mais lento da liga e o Miami é o terceiro time mais lento, o que significa que a gente pode ter um jogo com poucas posses de bola, muita cadência, e eles vão gastar muito relógio antes de finalizarem as suas jogadas. Em relação a pontos produzidos por jogo, apesar da boa eficiência dos Cavs, eles são o sexto time com menos pontos por partida na NBA, enquanto que o Miami Heat é o time com menos pontos por partida em toda a liga. O principal setor ali defensivo no Miami Heat é o centro, que é exatamente onde o Cleveland mais gosta de atacar. A gente tá falando de um Cavaliers ali, que tem Donovan Mitchell, tem também ali Jarrett Allen e Evan Mobley, seus principais jogadores, ao lado do Darius Garland. Mas são jogadores que gostam de atacar a cesta e não tem tanta capacidade na bola de 3. Claro que eu tô falando de Allen e Evan Mobley. Então, significa que eles vão atacar o centro. Só que atacar o centro não é uma boa ideia, até porque a equipe do Miami Heat é o segundo time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, enquanto que o Cleveland também é o terceiro. Então, a gente vai ter um jogo brigado e equilibrado, resolvido por uma diferença mínima na pontuação, pelo menos é o que eu acredito, mas acima de tudo, defensivo. Os dois times vão ter dificuldades de pontuar, principalmente porque já que pontuar no centro não é uma boa opção, eles vão apelar para a linha de 3 pontos. O Cleveland, um dos 10 times que menos tentam esse tipo de arremesso na NBA, enquanto que o Miami Heat é um dos times aí com a pior eficiência, sendo a quarta pior eficiência em bolas de 3 em toda a liga. Outra coisa que a gente também pode destacar é que os dois times têm poucos turnovers por jogo, o que significa que dificilmente a gente vai ver pontos de contra-ataque e motivos para acreditar que o jogo vai ficar acelerado em alguns minutos ali, que podem comprometer a nossa equipe. Beleza? Então, repetindo, duas grandes defesas, dois ataques que apesar de terem até uma boa eficiência, não produzem tão bem em números brutos. A gente tá falando dos Cavs, que sim, é um dos 10 melhores ataques da liga, mas tá falando de um Miami que, independente do número bruto em eficiência por 100 posses de bola, é o quinto pior ataque, e a gente tá falando de um time lento, cadenciado, nervoso, de duas equipes que podem se enfrentar, quem sabe aí nos playoffs, e consequentemente, dois times que devem fazer um jogo brigado. Outra coisa a se destacar, Jimmy Butler ontem tava no jogo ali, né, de aposentadoria da camisa do Paul Gasol em Los Angeles, e hoje ele volta para Miami. Atravessa os Estados Unidos, o principal jogador do Miami Heat, isso pode ter interferência na partida, mas acima de tudo na produção de pontos do Miami. Fechado. Bora aqui para New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks. Lembrando só para vocês que o nosso palpite entre Heat e Cleveland é abaixo de 221,5 pontos. O jogo entre New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks, eu tava pensando em fazer várias coisas aqui, mas no fim das contas, como eu sempre digo, a ocasião faz o... Vocês já sabem, né? A gente tem que se aproveitar das linhas que o mercado oferece. 1,83 para o Dallas Mavericks. Não é todo dia que a gente vai ver. É verdade que eles jogaram ontem, estão cansados e não tem um desempenho recente tão confiável. Nos últimos 10 jogos aí eles venceram menos do que perderam, o que liga um sinal de alerta pra gente também, além de ser um time defensivamente não tão confiável. Só que o New Orleans Pelicans também foi muito mal. São 3 vitórias nos últimos 10 jogos, e mais do que isso, nos últimos aí 7 jogos eles têm apenas uma vitória contra o péssimo Portland Trail Blazers e irregular. Eles perderam para o Golden State, Sacramento, Orlando, Knicks, Toronto e Lakers, times de diversas qualidades técnicas, mas apesar do Sacramento estar ali no topo e o New York Knicks viver um bom momento, não são nenhum time ali em que a gente olha e fala, esses times vão ser campeões. Já o Dallas Mavericks também, a gente não acredita que eles vão ser campeões, mas eu não ficaria surpreso se eles pelo menos chegassem à final de conferência, é algo pra gente se destacar. Eles têm os dois melhores jogadores em quadra disparado com Kyrie Irving e Luka Doncic, além também, né, de que a equipe do New Orleans Pelicans está com muitas dificuldades de pontuar, vai ser difícil acompanhar esse Dallas Mavericks. Eles vencem o Alvarado, o Larry Nance Jr. e o Zion Williamson mais uma vez, então eu acredito que a vitória do Dallas Mavericks tenha potencial. Como eles não são um time tão confiável assim, não custa nada a gente colocar um handicap positivo, aproveitar que a linha deles tá alta para vitória simples e colocar uma margem de segurança aqui, né? Então o meu palpite vai ser handicap de mais 3,5 Dallas. Se vocês quiserem investir na vitória simples, eu acho que faz sentido, principalmente pelo fato de que nos últimos 10 confrontos diretos o Dallas Mavericks venceu 7 e perdeu apenas 3. Outra coisa muito importante da gente destacar é que nos últimos 9 jogos em que o New Orleans Pelicans só conseguiu vencer 2, eles tiveram uma média ali, né, muito baixa de pontos, fazendo 105,4 pontos por jogo, enfrentaram o Golden State Warriors e fizeram 99, enfrentaram ali o OKC e o Los Angeles Lakers, que são times mais rápidos e não conseguiram passar da casa dos 105 pontos, então vai ser difícil o New Orleans acompanhar o Dallas Mavericks, e porque parece claro que seu principal jogador à exposição, Brandon Ingram, não tá 100%. Beleza? Então,
como o New Orleans Pelicans foi ruim nesse período dos últimos 9 jogos, a gente precisa entender por que eles foram ruins, até para poder embasar a nossa entrada mais do que depender apenas do histórico recente. A gente falou do Dallas, que foi o 5º melhor ataque da NBA nesse período, e do New Orleans Pelicans, que foi o 2º pior ataque, uma distância bem grande. Defensivamente, por mais que o Dallas Mavericks não tenha sido confiável e tenha sido a 6ª pior defesa da NBA, nesse recorte o New Orleans Pelicans ficou por muito pouco de também entrar entre as 10 piores defesas da liga nessa categoria. Mas repito, a gente tem os melhores jogadores a nosso favor, isso deve fazer muita a diferença. O Dallas Mavericks é um time que sofre muitos pontos ali no garrafão, mas ter o Jonas Valanciunas não me parece um grande perigo para se ficar de olho ofensivo, até porque você consegue expor o Valanciunas jogando no small ball, colocando ali um marcador para jogar contra ele mais baixo, que arremessa de 3, e com o Maxi Kleber, que é dúvida para hoje, a equipe do Dallas tem essa condição. Então acho que eles têm mais alternativas e mais chances de saírem vencedores, têm mais facilidade para minar aquilo que pode ser o principal ponto positivo do seu adversário, enquanto que o New Orleans Pelicans, não sei se eles vão ter uma grande resposta para Luka Doncic e também para Kyrie Irving, até porque quem vai marcar ele é o CJ McCollum e ele não é um grande defensor. Então, apesar de fora de casa, eu acredito na vitória do Dallas Mavericks, handicap de mais 3.5, ou seja, podemos até perder por 3 de diferença, que tá tranquilo. Bora aqui para Denver Nuggets e Chicago Bulls, mas não sem antes, pessoal, passar para vocês aqui o recado da LendasBet, a casa de aposta que apoia aqui o nosso canal, mas também a casa de aposta que te oferece muitas linhas ali exclusivas para você apostar em basquete, além de odds superiores à média das casas de apostas esportivas que vocês encontram por aí. Eles também te dão a possibilidade de colocar valores mínimos em depósitos, em apostas e também fazer saques baixos, o que permite que vocês tenham a oportunidade de experimentar, ver se vocês gostam e mais do que isso, testar os nossos palpites aqui no YouTube e ver se vale a pena ou não. Além das bet, é a casa de aposta que apoia o nosso projeto, mas também a casa de aposta que eu tenho certeza que você vai gostar. Torne-se uma lenda, link aqui na descrição. Beleza? O jogo entre Denver Nuggets e Chicago Bulls é um jogo que a gente vai trabalhar no under. A gente tem outras possibilidades para poder investir nesse jogo, é verdade. Inclusive, a gente vai passar no nosso grupo VIP o menor preço que está aqui do lado. Mas aqui no YouTube, para vocês, a gente vai passar um under nesse jogo, acreditando que uma das boas defesas deva funcionar, ou que pelo menos o ataque ruim do Chicago Bulls deva contribuir para um abaixo de. Então, no jogo entre Denver Nuggets e Chicago Bulls, a gente vai trabalhar aqui com abaixo de 231,5 pontos. Ontem deu para pegar um abaixo de 235,5 pontos antes do jogo começar. Desculpa, antes da virada do dia. Então é importante você ativar um sininho, porque às vezes dá para pegar odds favoráveis e mais perto do jogo a tendência é que esses 231,5 pontos não esteja pagando em 52, então ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? E por que a gente acredita nisso? Bom, primeiramente, nos últimos 10 jogos do Denver Nuggets, a gente teve uma média de 226,4 pontos produzidos e sofridos nos jogos nos quais eles estiveram envolvidos. Isso que eles enfrentaram algumas defesas terríveis como a do Houston Rockets e também alguns times que estão acelerando bastante o jogo, jogando em transição e dando muitas posses para eles e para os seus adversários, como o Memphis Grizzlies, inclusive 2 vezes. É verdade que eles também enfrentaram boas equipes defensivas, mas também fizeram um jogo bem abaixo dos 230 pontos contra o Charlotte Hornets, que é um time que, quando tem o LaMelo Ball, também acelera bastante, não defende bem e muitas vezes acaba pontuando bem por conta do número alto de arremessos. Hoje eles vão enfrentar um time mais ou menos com o perfil de um Cleveland, de um Miami Heat, por exemplo, em que provavelmente não vai ser tão bem pontuado. Nos últimos 10 jogos do Chicago Bulls, a gente teve uma média ali, né, de menos de 215 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos. É verdade que a gente teve um over nos últimos 2 jogos, mas a gente estava falando de um Phoenix Suns ali bem equipado, né, com suas grandes estrelas, e de Indiana Pacers, que tinha um encaixe favorável nas bolas triplas para poder encarar esse Chicago Bulls, que tem como sua principal fraqueza a defesa de perímetro. Até por isso a gente indicou um handicap positivo e também um over naquele jogo, mas dessa vez o under deve prevalecer. Eu tô falando isso porque se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 jogos, né, dessas franquias, a gente vai ver que as duas evoluíram muito no setor defensivo. O Chicago se tornou a 4ª melhor defesa da NBA e o Denver, que no começo da temporada era uma das piores, se tornou uma defesa de top 10 também nesse recorde. Ofensivamente, a equipe do Denver Nuggets continua no top 10, porém, como eu disse, a gente tá falando de 2 defesas e um ataque horrível. O ataque do Chicago Bulls foi quase ali um dos 10 piores da NBA, ficando ali na 20ª posição por 100 posses de bola, e se a gente for fazer um recorte dos últimos 10 jogos, ainda mais curto do que isso, a gente continua falando de 2 defesas de top 10 e continua falando de um ataque do Chicago Bulls perto ali dos 20 piores. A gente também precisa destacar que é importante para a gente trabalhar em um abaixo de
A questão das bolas triplas, a equipe do Denver Nuggets tem um dos melhores aproveitamentos em bolas de 3 na NBA, mas se a gente for olhar aqui em números de bolas feitas pelo Chicago Bulls, eles têm o pior número de toda a liga, além do Denver Nuggets. Apesar de ter um bom aproveitamento ali, é um dos 10 times que menos tenta, junto com o Chicago também. Outra coisa que a gente pode destacar e que também pode ser interessante é o ritmo dessa partida. Se a gente tem um jogo mais lento, a gente tem menos posse de bola por minuto. Ontem, por exemplo, a gente indicou o under do jogo dos Lakers contra o Memphis Grizzlies. E, sinceramente, no fim das contas, a gente teve muita sorte. Foi um jogo muito rápido, veloz, de muitos arremessos por minuto. Só que os times não estavam calibrados e as defesas estavam razoavelmente boas. Porém, o ideal é a gente ter um jogo lento, porque mesmo se os times estiverem ali com a mira em dia, a gente tem mais chance de ficar no abaixo de, porque os times vão ter menos arremessos por minuto. Então vamos pegar esse recorte aqui mais uma vez dos últimos 15 jogos e destacar que a gente não tá falando de nenhuma equipe ali de top 10 em ritmos, não. Muito pelo contrário, a gente tá falando de um Chicago Bulls que foi um dos 10 times mais lentos da NBA e tá falando também de um Denver Nuggets que, apesar de ter sido de meio de tabela, é um time que gosta de jogar no ritmo lento, até para adequar o Nikola Jokic, para ele se sentir mais à vontade, se envolver dentro da partida e, mais do que isso, potencializar o jogo dos seus companheiros. O Chicago Bulls tem a sexta melhor defesa de armadores dos últimos 15 jogos da NBA. Isso pode permitir que o Jamal Murray seja um pouco contido ali em relação aos principais jogadores do Denver Nuggets. Outra coisa que a gente também pode destacar é na posição de shooting guard, onde a gente geralmente vê o Zach LaVine e o DeMar DeRozan revezando na posição. São dois dos principais jogadores dessa equipe do Chicago Bulls e também é a posição de o Denver Nuggets ser o segundo time que menos sofreu pontos para atletas que jogam, né, nesse setor. Então, mais um motivo para a gente acreditar que o jogo vai ficar em abaixo dos 231,5 pontos totais. Fechado? Bora aqui de Phoenix Suns e Oklahoma City Thunders, mas antes, pessoal, o nosso último recado. Vou pedir para vocês seguirem a gente aqui no Instagram, tá aqui embaixo para vocês verem, Leléo com 2 L's nas duas partes e um 0 no lugar do O. E em breve a gente vai começar a adicionar conteúdo extra para vocês lá no Instagram. Mas também a gente tem algumas tips extras que são inclusas lá na DuarteBet, link aqui na descrição. Esse é um grupo free no Telegram, onde a galera da DuarteBet, o principal grupo de tips da NBA aqui no YouTube, o mais antigo, passa para vocês muitos palpites free. Lá vocês podem conferir algumas múltiplas, por exemplo, em que você pode colocar um valor baixo ali, né, para brincar, mas quem sabe ganhar uma boa grana. E mais do que isso, eles também têm um grupo pago deles, e se vocês entrarem pelo link que tá aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Além, é claro, né, de vocês terem o direito de olharem ali no free se vale a pena ou não. Beleza? DuarteBet aqui embaixo, link na descrição. Comentem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões até aqui. Clica no botão de like, botão de joinha, passou dos 200 likes, vamos para 250, vamos mostrar força aqui no canal. A gente tá batendo mais de 1000 visualizações praticamente todos os dias e tenho certeza que vocês vão me ajudar com isso. Quanto mais likes, melhor pra gente e mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês aqui. Phoenix Suns e Oklahoma City Thunders, a gente precisa, na verdade, aproveitar a única coisa de boa que a gente tem em relação a odds para esse jogo aqui. Vai ser acreditar na linha de pontos ali do Phoenix Suns. Eu queria ter trabalhado com acima de pontos totais para essa partida, mas infelizmente Shai Gilgeous-Alexander, o melhor jogador da equipe do OKC, tá de fora, então a gente não tem muito o que fazer aqui. Vamos de acima de 118,5 pontos, jogo entre Phoenix Suns e a equipe do OKC. Phoenix Suns para fazer mais de 118 pontos, tentar pegar essa linha aqui pagando em torno de 1,50 no ao vivo, acreditando no poder de fogo deles e também no fato de que o OKC, além de não ser uma grande defesa, é um time que joga num ritmo rápido e gera muitas posses por minuto para os seus adversários também. Se a gente for pegar aqui um recorte dos últimos 5 jogos em que a gente teve, pelo menos na maioria deles ali, né, Kevin Durant, Devin Booker e também Chris Paul juntos e ao mesmo tempo dentro de quadra, a gente falou de um Phoenix que foi um dos 10 melhores ataques da liga, marcando 121 pontos por 100 posses de bola. E a gente também falou aí, né, de defensivamente, um Oklahoma City Thunders que tá ali na metade da tabela, o que também não empolga muito. Só que se a gente for olhar em pontos feitos e sofridos nos jogos que envolveram essas equipes, a gente tem mais motivos para acreditar num acima de do Phoenix Suns. Primeiramente, a gente tá falando de um Oklahoma que sofreu 116,3 pontos por 100 posses de bola nesses últimos jogos. Só que se a gente for cortar esse recorte deles para os últimos 8 jogos, eles sofreram ainda mais. Foi um dos times mais vazados da liga, com 120,5 pontos sofridos por jogo, e geralmente eles compensaram, né, essa defesa ruim, pontuando bem também. Se a gente for falar de Phoenix Suns, a gente fala de um time que no último confronto contra o OKC fez 124 pontos, jogando também dentro de casa.
Além, é claro, da gente estar falando de um dos times mais rápidos da NBA, no caso do OKC. É o terceiro time mais rápido da liga, eles sabem que são piores do que o Phoenix Suns, então eles vão tentar compensar a falta de qualidade deles ainda mais nessa velocidade, tentando fazer um jogo em que eles tenham mais arremessos do que seus rivais e acabem compensando no volume muito mais do que na eficiência. Não dá pra competir com Devin Booker, Durant, Chris Paul e DeAndre Ayton, olha esse time. Então, provavelmente eles vão acelerar, vão resolver os seus arremessos rápido e, consequentemente, vão devolver a posse de bola com mais tempo ali, né, para os seus adversários dentro de um quarto terem arremessos, volume e serem eficientes. Então eu acredito nesse acima de 118.5 pontos da equipe do Phoenix Suns. Se vocês quiserem colocar ali, né, uma dupla, colocando um handicap negativo para o Suns e aliando com uma pontuação um pouco mais baixa ali de acima de, também vale a pena, mas meu preferido a princípio é só essa linha de pontos. Lembrando, é o palpite que eu menos gosto dessa noite, não gosto de trabalhar com linhas de pontos tão altas, mas ainda assim dá para botar uma fé no Phoenix Suns contra o OKC, que já não é grande coisa defensivamente e vem sem o seu principal pontuador. Isso tira a confiança de seus companheiros, e sem o Jalen Williams ali, que é um bom defensor de perímetro. Beleza? O jogo entre Toronto Raptors e LA Clippers, a gente vai trabalhar com acima de 223.5 pontos totais nessa partida. Acima de 223.5 pontos totais no jogo entre Toronto e LA Clippers é o nosso palpite para hoje, com base na seguinte argumentação. As equipes se enfrentaram nessa temporada e a gente teve ali um número de acima de 235 pontos produzidos no jogo em que eles tiveram, no último encontro. Dessa vez a gente está falando de um LA Clippers muito mais rápido, com muito mais transição e com um pouco menos de capacidade defensiva desde que o Russell Westbrook chegou na equipe. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 6 jogos, que foi quando ele esteve com a camisa dos Clippers, a gente falou aqui, né, de a terceira pior defesa da NBA desse recorte, sofrendo 121.9 pontos por 100 posses de bola, o que é bem preocupante. Mas, ofensivamente, eles foram um time que, pelo menos em números brutos, eles conseguiram produzir bem. Se a gente for observar aqui, nos jogos em que eles tiveram Russell Westbrook à disposição, a gente teve uma média aí de 250 pontos para cima, né, em pontos feitos e produzidos nos jogos em que eles estiveram envolvidos. É verdade que a gente teve um overtime, um jogo histórico ali contra o Sacramento Kings, só que se a gente for reduzir esse recorte, a gente ainda tem um número superior àquilo que a gente busca para hoje, tendo uma média de mais de 237 pontos feitos e sofridos nos jogos dos Clippers recentemente. Isso acontece porque o Westbrook acelera muito o ritmo dos times no qual ele se envolve, e com muito ritmo você tem, além da sua defesa muito exposta em contra-ataques, você tem também, né, muitos arremessos por minuto. E mais do que isso, a gente tem um Toronto Raptors que, se você acelerar contra eles, eles vão saber te punir. E mais do que isso, a gente também tem um incentivo para o próprio Clippers acelerar esse jogo. A gente está falando de um Toronto que é um dos 10 times que mais sofrem pontos de contra-ataque na NBA, bem como o Los Angeles Clippers também foi um dos times na temporada, um dos 10, que mais sofreu pontos dessa forma. Se a gente for olhar aqui nos últimos 3 jogos, os Clippers foram ainda piores. Foram o terceiro time que mais sofreram pontos de contra-ataque e, como eu disse, o Toronto está bem posicionado para fazer o seu adversário sangrar nesse sentido. O Toronto Raptors é o terceiro time que mais faz pontos de contra-ataque em toda a NBA, marcando 17.4 pontos de transição por jogo. Esse tipo de arremesso é fácil de ser convertido, geralmente parado com falta, e mais do que isso, você economiza muito o relógio. Então eu realmente acredito que a gente possa ter um jogo mais acelerado do que esperado hoje. Ficar em under é muito arriscado e as linhas que o mercado ofereceu estão bem baixas. O último confronto entre essas equipes teve um acima de, a gente estava falando de um Los Angeles Clippers muito melhor defensivamente do que é hoje, muito mais lento também. Então acredito que a gente vive um bom cenário para acreditar que o over totais dessa partida é a melhor opção. Então nosso palpite para Clippers e Toronto Raptors é acima de 223.5 pontos para esse encontro. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e também comentar aqui embaixo se concordam ou discordam das nossas opiniões. Muito obrigado pela sua audiência e falou!